Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo você junto com a Palavra de Deus para juntos estarmos alinhados, alinhados com a vontade de Deus, alinhados com o que o Senhor fez, com o que Ele faz e com o que o Senhor fará, em nós, por nós e através de nós. É isto que vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Este livro que estamos chegando ao finalzinho dele, acompanhando a história de Paulo. Isto mesmo, no programa de hoje, conversaremos sobre este tema, quando Paulo é convidado a compartilhar a sua fé em Roma. Você já foi convidado a falar de Jesus em algum lugar? A compartilhar a sua fé em um meio totalmente favorável ou totalmente oposto? Vamos ver como Paulo se saiu? Vamos ver o que o Senhor nos ensina através de Paulo ali em Roma? Então deixe seu coração aberto, pronto para ouvir o Senhor, pronto para o Espírito Santo lhe falar, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 28, estamos aqui acompanhando o apóstolo Paulo, porque no livro de Atos dos Apóstolos vimos a história da igreja, como tudo começou, como os irmãos foram cheios do Espírito Santo, como a igreja se espalhou pelo mundo através da perseguição. E nós vemos como que Pedro foi usado pelo Senhor e depois Paulo, de uma forma tão especial e tão particular. Mas nós estamos vendo o apóstolo Paulo sendo preso em Jerusalém, levado até Cesareia. De Cesareia ele toma, depois de 2 anos preso em Cesareia, ele toma um navio e vão em uma viagem penosa, dificultosa, com naufrágio. Paulo chega a uma ilha chamada Malta. E ali, como Deus usa Paulo. Vamos ver então, no programa de hoje, vamos ver a continuação da viagem de Paulo a Roma. Olha o que está escrito em Atos 28, versículo 11. Diz assim: Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Bem, os barcos, os navios eram grandes, tinham nomes geralmente ligados à mitologia greco-romana. Este navio aqui, com o emblema Dióscuros, estava ali atracado na ilha de Malta. Ele viera invernar ali, passar o inverno. E ali Paulo ficou 3 meses. 3 meses este navio ali estava para levá-los até Roma. Hoje nós temos as nossas viagens tão rápidas. Você pode sair daqui do Brasil bem cedinho, almoçar na Europa. Nós temos as nossas viagens tão rápidas. Eu estava outro dia pensando, puxa, quantas viagens eu já fiz. Nesse Brasil, nas nações, em tantas nações, aqui dentro do próprio Belo Horizonte. Se não tivéssemos carros, não tivéssemos os motores, fosse tudo ainda como anos atrás, nos cavalos, ou nas carroças, ou nas carruagens, gastaríamos horas num percurso que fazemos em minutos. Aqui, por exemplo, de Belo Horizonte a Betim, a Contagem, nós gastamos minutos, mas se fosse de cavalo, seria um dia inteiro viajando. Horas. Assim era no tempo de Paulo. Muito tempo gasto. Então diz que depois de 3 meses, eles embarcam nesse navio alexandrino, indo para Roma. Chegando a Roma, vamos ver a chegada de Paulo em Roma. Atos 28, de 12 a 14. Diz assim: Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando chegamos a Régio.
No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Bem, aqui Lucas descreve com detalhes a viagem, os pontos de parada, as coisas que acontecem em cada momento da viagem. Eu imagino como Lucas seria um excelente fotógrafo, um excelente cinegrafista, marcando e contando toda a viagem com seu diário de bordo. Aqui ele diz, tocaram em Siracusa, ficaram ali 3 dias, chegaram, bordejando por Siracusa, chegaram a Régio, no dia seguinte a Puteoli e chegaram a Roma. Mas em Puteoli eles acharam alguns irmãos que pediram que ficasse com eles. E ali esteve Paulo por 7 dias. Paulo, na sua viagem, tanto ele fala de Jesus dentro do navio, quanto Paulo fala na ilha de Malta, quanto Paulo fala chegando aqui a Roma, chegando ali em Puteoli, ele encontra os irmãos. Encontra irmãos e vai fortalecer os irmãos, conversar com os irmãos, ter comunhão com eles. E a gente sabe como é maravilhoso encontrarmos irmãos. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, seja na China, na Índia, no Japão, seja em Filipinas, seja na Austrália, seja na África, seja em Burundi, na Somália, na Etiópia, ou na Argentina, no Chile, onde você encontrar irmãos, você está em casa. É a família de Deus, é a mesma linguagem, é o mesmo povo, é o mesmo sorriso, é a mesma alegria, é o mesmo abraço, é o mesmo conforto. Assim, Paulo está com os irmãos ali já na Itália e recebe deles por 7 dias. Ai, todo mundo vem ouvir, todo mundo quer abraçar Paulo, todo mundo quer tocar e quer ouvi-lo por 7 dias. E Paulo consente. Paulo ali está pronto para cumprir todo o propósito de Deus ao chegar a Roma. Finalmente, Paulo chega a Roma. Atos 28, versículo 15, nos diz o seguinte. Atos 28, 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Bem, aqui o texto está dizendo que eles chegaram a esses lugares que você, hoje, quando você vai a Roma, você vai lá, à Praça de Ápio e as 3 vendas. Esses lugares aqui mencionados no livro de Atos por Lucas, lá estão como pontos, não vamos dizer arqueológicos, mas como pontos da história de 2000 anos atrás. Roma foi visitada por este grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. E é em Roma que ele vai dar a sua vida por Cristo. Então, chegaram a Roma. E Lucas, ele coloca os pontos, os dados geográficos, porque Lucas é um excelente historiador. Ele procura saber os nomes, ele procura colocar as datas, ele procura escrever com precisão todos os dados históricos ali. Então, nós vamos ver que Paulo agora está em Roma e Paulo vai ficar em prisão domiciliar. O que significa isto? Paulo esteve no pretório de Herodes, lá em Cesareia. Paulo esteve como prisioneiro na fortaleza de Antônia, em Jerusalém. Lugares de muito rigor, lugares de muita opressão, lugares onde Paulo esteve como preso e também ele esteve lá em Filipos, acorrentado depois de ter sido açoitado. Ele e Silas estiveram em prisões terríveis, em prisões muito sem nenhum
conforto para os prisioneiros. Nenhum, absolutamente nenhum. Mas agora, Paulo está em prisão domiciliar. Olha o que está escrito em Atos 28, no versículo 16. Diz assim: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, as Escrituras nos dizem que foi permitido a Paulo morar por sua conta. Ou seja, se Paulo tivesse condição de pagar um aluguel, ele podia ficar. Fosse um quarto, fosse uma kitnet, fosse uma casa. E Paulo aluga uma casa. Paulo tinha dinheiro? Sim, Paulo trabalhava. Trabalhava fazendo tendas. Paulo levantava o seu sustento para todo o seu ministério. E com ele estavam os irmãos. E onde Paulo ia, os irmãos então eles estavam acompanhando e dando suporte. Isso é igreja. A igreja dá suporte aos seus membros, aos seus filhos. A igreja dá suporte. A igreja caminha junto. A igreja envia. A igreja sustenta. Eu não sei se a sua igreja é uma igreja missionária, mas é tão importante. É tão importante sermos missionários. É tão importante sabermos que Deus tem um propósito para cada um de nós. E que o Senhor é aquele que, Ele diz apenas assim: rogai ao Senhor das searas que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor não fala sobre recursos, porque os recursos Ele é quem dá. Por que Paulo ficou em prisão domiciliar? Para abrir as portas para o Evangelho. E nós vamos ver que Paulo fala aos judeus de Roma. Paulo vai chamar, como sempre, em todo lugar, Paulo chama os judeus. E ele vai chamá-los em sua casa. Olha o que está escrito em Atos 28, no versículo 17. Diz o seguinte: 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Paulo está dizendo que ele veio preso desde Jerusalém e ele veio até Roma. Ele está contando então a sua trajetória. Dos versículos 18 a 20, nós lemos assim: os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Assim, Paulo se dirigiu aos judeus ali em Roma. Ele disse: olha, essa é a minha trajetória. Por que eu estou aqui em Roma? Por que chamei vocês? Por que quero conversar com vocês? Eu fui preso lá em Jerusalém. Jerusalém para Cesareia, enviado para Roma para ser julgado, mas a única coisa que eu posso dizer é que estou sendo julgado pela esperança de Israel. Eu não tenho nada para acusar minha nação. Foram os judeus de Jerusalém que me acusaram. Eles me acusaram, mas eu não acuso ninguém. Eu não tenho nada contra ninguém. Não tenho como acusar a minha nação. Mas eu estou sendo julgado pela esperança de Israel. Qual é a esperança de Israel? Qual é a esperança desde Abraão? O Senhor disse que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. E quando Deus pede a Abraão que ele sacrifique o seu filho Isaque sobre o Monte Moriá,
Quando Isaac vai subindo o monte, ele diz: meu pai, aqui está a faca, o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro para adorarmos a Deus? E Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Deus proverá. A esperança de Israel era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que viria para dar a sua vida em resgate de muitos. O Cordeiro, de acordo com o Salmo 22, que teria traspassado as suas mãos e os seus pés, que daria a sua vida ali na cruz, que estaria pendurado no madeiro. Como Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Como assim atrair todos a si? Sim, Jesus estava falando sobre a cruz. Jesus estava lembrando quando as serpentes abrasadoras picaram o povo de Israel no deserto. E eles morriam com as picadas das serpentes. Clamaram a Moisés, e Moisés clamou ao Senhor, e foi por causa da murmuração do povo. Foi por causa da sua irritação e da sua impaciência com Deus. E então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente, igual essa serpente abrasadora que está picando o povo. E você vai colocar essa serpente de bronze no alto de uma haste bem alta. Coloque a serpente lá. E todos que olharem para a serpente, todos os que tenham sido picados, ao olhar para a serpente, serão curados. Basta olhar. E Jesus, fazendo uma alusão àquela serpente de bronze de Moisés, ele disse: eu serei levantado entre a terra e os céus. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Jesus falava isso sobre a cruz. Ele foi levantado entre a terra e o céu, atraindo todos a si. Este era o Evangelho. Paulo chama os judeus ali e fala a respeito do Cristo, a respeito de Jesus. Ele disse: eu estou sendo julgado por causa da nossa esperança. A nossa esperança, o ungido, o Messias que foi prometido. Este Messias é Jesus de Nazaré. Este Messias é Jesus chamado Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ele levou sobre si a nossa culpa, levou as nossas dores, ele pagou pelos nossos pecados. Ali estava Paulo falando da esperança de Israel. E qual a reação dos judeus? Olha o que diz a palavra de Deus. Em Atos 28, 21 a 22, nós vamos ver que Paulo foi convidado a compartilhar a sua fé em Roma. Ao ouvir tudo isto, eles convidam Paulo. Está escrito assim: então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, ela é impugnada. Bem, os judeus disseram: olha, Paulo, nós vamos ter muito prazer de te ouvir. Queremos saber sobre esta seita, a seita dos cristãos, a seita sobre Jesus de Nazaré, essa seita que é chamada aqui de o caminho. Queremos saber, mas de você não veio nenhuma carta, não veio nada para nós falando a seu respeito. Queremos te ouvir, queremos te ouvir. Esta palavra dos judeus ali para Paulo é uma palavra que o mundo inteiro está dizendo, está clamando para mim e para você. Queremos te ouvir, queremos saber sobre Jesus de Nazaré,
Queremos saber sobre esta seita, sobre este caminho, queremos saber sobre esta novidade, sobre estes acontecimentos, queremos conhecer sobre Jesus. Agora, o que cada um vai fazer com esta fé, o que cada um vai fazer com este conhecimento, é particular de cada um, mas é nossa responsabilidade compartilhar a nossa fé. Eu não posso receber Jesus, encontrar o caminho, a verdade, a vida, encontrar a fonte de vida eterna e ficar com isto só para mim. Eu não posso me deleitar em uma mesa farta de paz, de alegria, de vida e ficar com isto só para mim. Eu preciso compartilhar. Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 11, falando sobre a ceia, Paulo diz, eu recebi do Senhor Jesus o que também vos entreguei. E assim é a nossa vida. Recebemos do Senhor Jesus, recebemos da palavra de Deus para entregar, para compartilhar, para dividir, não é para ficar só para nós. Eu estou salvo, que o resto se dane. O meu nome já está escrito no livro da vida, não vou me preocupar com esse pessoal que está nas drogas, que está na cadeia, com esse pessoal que está na prostituição, que está em tantas ideologias contrárias à palavra de Deus, que se danem, que morram, que não vou me importar com eles. Não, absolutamente. Nós recebemos do Senhor para compartilhar. Nós recebemos para repartir. Jesus, ao multiplicar o pão pelo menos 2 vezes, ele fez a mesma coisa. Ele tomou o pão, agradeceu, partiu e deu aos discípulos para distribuírem. E aquele pão que ele partiu se multiplicou. Se multiplicou a ponto de 5 pães e 2 peixinhos saciarem uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, uma multidão de pelo menos 12.000 pessoas comendo de 5 pães e 2 peixinhos multiplicados por Jesus. Porque ele tomou, deu graças, partiu e mandou distribuir. Através deste programa, através da Rede Super, através da igreja, através das nossas vidas, através de lives, através de postagens, através de pregações na rua, na igreja, nos lares, nós estamos compartilhando a nossa fé. Que fé? Que Jesus Cristo veio. O Filho de Deus veio e nos amou e se entregou por nós, deu a sua vida ali na cruz do Calvário para nos salvar. O Filho de Deus, anunciado nas Escrituras, desde o Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, o Senhor disse para Eva, da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o seu calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Esta foi a promessa, exatamente isto que Jesus fez. Jesus foi ferido no seu calcanhar. Em outras palavras, Jesus experimentou a morte. Jesus experimentou o sofrimento. Jesus experimentou a tortura. Mas o que ele experimentou foi no nosso lugar. Esta é a mensagem. Ele pagou a sua dívida, a nossa dívida. O meu pecado, o seu pecado. Foram pagos. Agora estamos livres. Agora podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida como santos de Deus. Seu nome já está lá. Você é um santo de Deus. Que tal orar? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão dos meus pecados. Lava-me, limpa-me, perdoa-me. Dá-me alegria de ser Teu filho. Dá-me alegria de ter o meu nome escrito
no livro da vida. Dá-me alegria de viver para Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor. Dá-me alegria de andar na Tua presença e fazer a Tua vontade. Eu me entrego a Ti para ser Teu com tudo que tenho, com tudo que sou. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você seja um cristão verdadeiro e ame ao Senhor de todo o coração. Deus te abençoe. Siga amando e servindo ao Senhor durante a sua vida. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.